Olá, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai aprender como cortar a camiseta, né? Que da aula passada. Aqui estão as medidas, né? Tudo bonitinho, tudo direitinho. Então, o material que a gente vai precisar para fazer esses recortes, né? Para fazer a modelagem, né? Cortar, modelar a camiseta no tecido, né? Passar do papel para o tecido é fita métrica e uma tesoura, né? Então, assim, eu quero explicar para vocês que esse método fui eu que desenvolvi, né? Diante da minha necessidade de costurar. Outra coisa, hoje eu faço um curso de design de moda. Nesse curso você não vai aprender a costurar uma roupa. Você vai ver os passo a passo e tudo mais, né? Até então, né, eu não cheguei ainda nessa parte, né, do corte, da costura. Apenas assim, mostra como fazer uma modelagem, porque a gente que trabalha com moda precisa conhecer. Se for trabalhar em algum lugar, precisa conhecer a modelagem, porque a gente vai lidar com essa questão de ter pessoas que fazem modelagem, você precisa ter o conhecimento. Então, eu vou explicar o processo do tecido aqui. Essa parte do tecido aqui chama-se orelha. É a parte onde, né, quando está fabricando o tecido, onde amarra o tecido para não desfiar. Essa auréola, ela tem nessa extremidade do tecido e na outra extremidade. Olha aqui, de um lado a outro, né? Isso aqui guia a pessoa para saber qual é o avesso e o direito do tecido. Nesse caso aqui, a gente sabe, porque o tecido é branco pelo lado de dentro, e pelo lado de fora ele tem a estampa. Mas há tecidos que você tem dificuldade de identificar qual é o lado avesso do tecido. Então, a auréola, ela vem com os furinhos, né? E nesses furinhos você vai identificar qual é o avesso e qual é o direito do tecido. Pronto. Vamos também falar sobre a estrutura do tecido. Isso aqui, ó, é a trama do tecido, a largura do tecido, né? É chamado de trama. Trama. Isso aqui é a trama. Essa é a largura, né? Que dá 1,5 m. Geralmente os tecidos que a gente compra na loja para fazer roupa, ele tem 1,5 m de largura, a maioria. Existem tecidos mais largos, como um tecido de 3 metros, que são os tecidos de cortina, para fazer toalhas de mesa, forro de cama, né? Mas esse aqui é um tecido de algodão, é o tricoline de algodão. E esse tecido, ele tem 1,5 m de largura, que a largura é chamado a trama do tecido. O comprimento é chamado de urdume, né? Então, por que eu estou explicando isso? Porque para você fazer uma roupa bem estruturada, você precisa conhecer o tecido, porque se você fizer determinadas roupas no tecido na diagonal, não fica legal, não cai bem, né? A gente trabalha na costura com o caimento, né? Por isso que a costureira tem que escolher qual é o tecido que você vai comprar para fazer determinada roupa, entendeu? Porque o tecido, ele tem que se adequar ao modelo, né? Na questão de costurar, sempre eu faço o seguinte: eu dobro o tecido ao meio, né? De orelha a orelha. E aí, o que eu faço? Eu vou fazer, no caso da camiseta, eu vou cortar os dois iguais, porque as costas, ela tem o decote das costas é menor, né? Mas passa um pouco no ombro. Então, a gente corta tudo igual e depois a gente volta e recorta a frente, né? Então, eu já vou dobrar o tecido aqui para explicar esse processo. Aqui está, olha. Nesse tecido, a estampa tem âncoras para cima, âncoras para baixo. Então, você não precisa estar preocupado qual é a parte superior do tecido, né? Porque se fosse flores, teria que ter as flores em pé. Se fosse ursinhos, a gente tem que ter cuidado quando for fazer uma roupa estampada, para saber, né, como vai lidar com a estampa do tecido, né? Então, na nossa camiseta, o que eu vou fazer aqui? Vou dobrar o tecido direitinho, né? Vamos ver aqui as medidas. A primeira coisa que eu preciso fazer
quando eu vou cortar uma roupa, não só um top, qualquer outra roupa, é o comprimento e a largura, né? A gente inicia pelo comprimento da roupa e pela largura. A minha camiseta, ela tem 53 centímetros de comprimento, né? E tem... Aí a gente vai para a parte máxima, né? Aqui, ó, 108. Então, eu vou cortar esse tecido, eu tenho que dobrar esse tecido com 108 centímetros de largura. Aqui, ó. 108 de largura, ó. A gente dobra ao meio, ó. E vem pra aqui, ó. Como eu quero 1 centímetro, já tá no lugar certo. Eu dobrei certinho, tá vendo? É a experiência. Então, 108 já tá certo. Agora eu quero ver o comprimento. O comprimento é 53. Então, eu vou deixar aqui, ó, 2 dedos, porque as costas precisam passar um pouco 2 dedos, como eu expliquei no outro vídeo, né? E vou descer aqui, ó. Pronto, o comprimento é 53 e eu preciso mais de 2 centímetros pra bainha. Olha aqui, 2 centímetros pra bainha. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar o tamanho do tecido, o tamanho da camiseta, da prioridade ao comprimento, ó, e a largura. Muito bem. Há situações em que, quando a gente vai costurar, a gente tem que descartar, né? A gente precisa descartar a auréola, porque ela tem furinhos e é muito diferenciada do tecido, é borradinha. Então, a gente tem que arrancar a auréola para poder não acabar fazendo o 1 centímetro em cima da auréola e na hora da costura ficar aparecendo aqui. Então, eu tive que dar uma paradinha que meu sobrinho tava ali me chamando. Então, voltando aqui, né? Então, cortei já aqui o comprimento, né? Ou já marquei o comprimento, cortei a largura do tecido. E aí, vamos agora... Eu vou cortar, eu não costumo fazer desse jeito aqui, cortar um quadrado inteiro, não. Eu já corto a roupa no formato, né? Mas vamos facilitar a situação. Então, esse quadrado é um quadrado que está 100, né? Não seria 108 porque um pedaço desse aqui não tem 108 de largura, tem a metade, né? Vamos lá. E seria 54, o quadrado da frente tem 54 de largura com 56 de comprimento por conta da necessidade de colocar tecidos para dentro. Então, vamos pro busto, né? Na verdade, o que que acontece? A gente precisa fazer a medida do cava a cava. Essa medida aqui, ó, a gente tem que saber que é 27, a medida cava a cava, para poder fazer o recorte da camiseta na frente, né? Então, já vamos aqui para a medida cava a cava, que ali dá 27. Lembrando que ainda vai ter, ó, o cava-cava aqui, ó, 27. Lembrando, eu vou marcar aqui com a tesoura, ó. Isso aqui, mais ou menos. Aqui é a cava do braço. Vamos lembrar que aqui é 4 centímetros, né? Daqui pra aqui, 4 centímetros, que é essa largura, que é isso aqui, ó. 4 centímetros, que é a largura da alça, ok? Ó, já marquei aqui, ó, 27 centímetros. Olha, com um pouquinho de sobra, porque vai botar pra dentro o tecido, né? 27 centímetros. 4, que vai dar mais ou menos aqui. Então, daqui a gente vai partir pra fazer um decote, né? Que é o decote das costas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou medir aqui, ó, 4 centímetros. Eu marco com a tesoura mesmo, ó. Mas aí vocês vão fazer, se quiser riscar com lápis, com a caneta, vocês podem ficar à vontade. Essa é a minha técnica, só que ninguém costura igual o outro, né? Aprende uma técnica, desenvolve até melhor. Então, ó, daqui onde eu marquei pra aqui, eu preciso curvar, ó, pra fazer... O que que eu vou fazer aqui? A cava das costas. Mas eu corto os dois tecidos. Por que eu corto os dois tecidos? Porque a cava...
o decote da frente é maior. Então, a gente corta o pequeno e depois cava mais. Aqui, ó, 62 centímetros é a cava da manga, do braço, a cava do braço, 62. Eu botei bem cavadinho, ó, 62. Lembrando que vai passar um pedacinho, 62. Dobra a fita, olha aqui, ó. Segura aqui com o dedo e aí lá vai. Ó. Tira essa sobrinha aqui, porque às vezes o pano ele é torto e a gente não consegue alinhar ele. Aí a gente tira aí. Muito bem. Só que aí ele tá reto, né? Eu fiz aqui busto, cavar a cintura mais e coisa e tal, né? Então o busto aqui é 100. Olha, o busto da minha camiseta tem que ter 100 de busto. E eu vou fazer isso aqui, ó. Aí, lembrando que eu tenho que ter 1 centímetro a mais. Então, eu venho aqui, tiro a orelha. Ó. Não sei se você lembra que no vídeo passado, minha cintura eu meço em 1 palmo, que seria a cintura ideal, mas eu não gosto. E 2 dedos, tá vendo? Então, ela vai vir pra aqui. Que dá 24 centímetros, entendeu? Olha aqui. Ó. Desce. Tá vendo aqui? É que a gente arruma, né? Vamos ver se aqui tem 100. Vamos voltar aqui pra tirar. Ó. Não pode embolar a fita. Tá vendo? 1 centímetro. Aqui eu passo a costura, desço, né? Desço aqui nessa direção até chegar na parte. Lembrando que no outro vídeo, que é no vídeo que a gente estava explicando as medidas, a gente faz o quê? Ó, 2 dedos aqui, a gente vai cavar um pouquinho aqui, ó, pra não ficar com pontas na camiseta, não desenvolver pontas. Então, o que que aconteceu aqui? A gente tá com 2 partes de trás de uma camiseta. Olha aqui. 2 partes de trás de uma camiseta, tá vendo? Porém, o que que vai acontecer agora? Eu vou cortar a frente. A frente eu preciso tirar 2 dedos aqui, 2 ou 3 dedos aqui. Ó. Sempre um pouquinho, ó. Ó. Descaidinha, ó. Ó. Pra montar o trapézio, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Descarto a parte de trás e vou trabalhar agora na parte da frente da camiseta. Então, o que que acontece aqui? Eu vou retirar o pedacinho, ó, que a parte de trás aí tem que ser maior, né? E vou fazer uma cava maior na frente. A minha cava, ó, 49. Então, eu vou botar ali 49 de cava. 49 de cava, que é aqui. Parou aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? Ó. Isso aqui eu não risco, nunca risquei. Nunca usei nada para riscar papel, a roupa. Mas você pode riscar. Olha aí. Já tá a cava da frente, né? O decote maior, né? E aí a gente vai fazer o quê? Uma comparação agora da frente para as costas. Aqui está, ó. A cava das costas é maior porque ou menor porque a cava das costas tem que ser menor. Porque se fizer a cava muito, o decote das costas muito cavado, a alça cai, não se sustenta. Pronto. Só que eu estou achando, a gente vê, pronto, não tô achando nada. Isso aqui tá, é porque é assim mesmo, ó, olha aqui. Vamos descer. Pronto, tem que passar um pouquinho. No trapézio tem que passar. Então, eu tô achando que não tá no tamanho que eu
Marquei aqui, deixa eu ver. 62 centímetros é a cava. Então, essa cava não tá 62. Visivelmente, depois dos cortes, isso aqui vai dobrar um pouquinho. Olha aqui. 62 centímetros. Olha aqui, ó. Então, isso quer dizer que ainda desce mais. Desce pra aqui. Esse corte não foi feito. Dá pra perceber pela minha experiência que aqui não tinha 62. Então, a gente vai fazer o quê? Cortar um pouco mais. De um lado e do outro da camiseta. Tem que fazer tudo certinho, porque aí quando bota na máquina pra costurar não tem erros. Eu quero minha camiseta bem cavada, então ela precisa ter, né? É isso aqui mesmo, certo? Pronto. Essa é a minha camiseta. Depois que tiver pronto, eu vou vestir pra gente ver como é que ficou. Tá entendendo? Pronto. Aqui tá. Eu poderia colocar uma pence aqui? Poderia, ó. Mas eu não quero fazer ela com essa pence, esse jeito do peito aqui, porque a intenção é que ela fique toda soltinha. Então, ela não precisa de ter marcações de pences, né? Não sei se eu falei nesse vídeo, mas assim, aqui na minha cidade a gente chamava pinces. Mas depois do curso, né, de design de moda que eu tô fazendo agora, então, existem as nomenclaturas corretas, que é pence, né? Eu chamava aurela, é orelha. E é isso aí. Agora, aqui, essa camiseta a gente vai fazer com um acabamento de viés, né? A gente depois vai fazer uma com outros tipos de acabamentos. Mas essa daqui a gente vai fazer de viés. E eu vou cortar os viés dessa camiseta agora, para que a gente entenda como se faz o viés da camiseta, né? Primeiro lugar, o viés ele é cortado na diagonal. Por que na diagonal? Porque ele precisa ter elasticidade, entendeu? Para ele se adequar às curvas, ele precisa ter elasticidade. Então, o meu viés eu tenho que ter, para as cavas da manga, tem que ter, para a cava do braço, ele precisa ter 62 centímetros em cada uma. Então, a gente vai medir agora os 62 centímetros. Pronto, aqui dá legal, 62 centímetros. Ó. Atravessadinho ou na diagonal. Entendeu? 4 centímetros, eu faço de 4 centímetros. Meu viés sempre mede 4 centímetros. Pronto. Esse viés aqui é o viés para alça, ou para ó, porque é ó diagonal, porque ele pega, fica nessa questão da elasticidade e facilita, né? Fica mais interessante, ó. Então, vamos tirar outro. Então, a gente tem que ter a sabedoria na hora de pedir o tecido pro cliente, porque na hora de cortar o viés, acaba gastando mais, um pouco mais de tecido. Existe o viés também que eu faço em tecidos que tem lycra, né? Ou que tem elastano. Que aí não precisa cortar, eu não corto na diagonal, eu corto reto, né? No sentido da trama. Então, aqui são os da manga, da parte do braço aqui, da cava, né? E agora a gente precisa de quê? 49 com 35 dá o quê? 84, né? Vamos tirar 90. 90 centímetros de viés para 90 centímetros de viés. A gente vai tirar 90 centímetros de viés. Eu vou dobrar. Fica mais fácil. Peraí.
Para tirar os 90 centímetros de viés, é só dobrar o tecido. Deixa eu medir aqui. 22. Vou abrir aqui. Pronto, 90 centímetros. Eu vou... Porque dá pra cortar dobrado numa boa. Facilitar aqui, que é grande. Muito bem. Acaba sendo um vídeo longo por conta do trabalho, mas é satisfatório. Porque a pessoa vai realmente aprender como fazer. Olha aqui. Cortei o viés aqui. Esse viés, ó, com elasticidade, que é o viés que vai colocar no decote da frente. Então, o próximo vídeo, nós vamos trabalhar outro tipo de acabamento. Aliás, a gente vai costurar essa camiseta no próximo vídeo. E vamos fazer, depois que concluir essa camiseta, a gente vai fazer a camiseta com outro tipo de acabamento, que é o revel.